Embarque imediato. O mercado, a gente fala muito de ferrovias, o pessoal fala assim, é só fazer ferrovias, nós erramos em escolher o modal rodoviário. Mas os Estados Unidos também passou por um histórico de crise para ele poder se reinventar como existe hoje, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente, vamos primeiro pegar o case de sucesso. Por que os Estados Unidos... Vamos pegar um outro país também, que você fala muito, que eu gosto muito que você fala no seu livro. O México, né? Porque, fala dos Estados Unidos, é um país desenvolvido, mas, o México também teve algumas sacadas. O que eles fizeram para as ferrovias dar certo lá, João? Bem, o meu nome é João Rodrigues, eu sou graduado em administração na GV e desde o início da faculdade eu sempre estudei transporte ferroviário e recebi, nas pesquisas da iniciação científica, uma proposta do senhor Jean Carlos Pejo, da ALAF, sobre a questão das short lines nos Estados Unidos e decidi produzir o meu livro sobre esse tema. Nessa obra eu abordo toda a história das ferrovias norte-americanas, inclusive a crise e a reinvenção que aconteceu na América do Norte e no Brasil, né? O mercado ferroviário norte-americano tem, primeiro para falar da crise, preciso introduzir a história americana, né? Sim, claro, vamos lá. Eles tiveram, entre 1830 até 1887, um período em que o mercado cresceu muito rapidamente, um ambiente com poucas regulações, quando foram feitas principalmente as ferrovias transcontinentais e várias outras grandes companhias, como a Pennsylvania Railroad. Era tudo privado, né, João? Sim. Até então, a grande maioria das ferrovias norte-americanas era operada pelo setor privado. E até que em 1860, 70, 80, começa a ter a pressão de vários grupos de interesse para a regulamentação das ferrovias por questões envolvendo as tarifas ferroviárias, os fretes e os descontos que eram dados para os grandes produtores. E como demonstra o grande autor austríaco Thomas de Lorenzo, a Interstate Commerce Commission, que foi a primeira agência reguladora do mundo criada para regular o setor ferroviário, foi criada em grandes partes por pressões políticas e não sobre exatamente uma teoria econômica que fundamentasse que as ferrovias fossem um mercado que precisasse de regulação. Então, a teoria da captura está errada, porque na teoria da captura fala que você cria a agência e ela é capturada. No caso, a primeira agência do mundo, ela nasceu da captura do mercado. Seria de alguma forma assim, né? Sim, de certa forma, sim. E nesse período, entre 1887 até os anos 1900, 1920, ocorre a famigerada captura regulatória das ferrovias para o setor público, e quando nós temos uma criação de uma série de leis regulamentando as tarifas ferroviárias, proibindo preços considerados predatórios, tarifas muito altas, a erradicação de ramais e operações deficitárias e, principalmente, também as restrições em cima das operações do modal rodoviário, que na época começava a crescer. Só que a partir da Segunda Guerra, o desenvolvimento do modal rodoviário, que apesar de tudo ainda tinha uma regulação mais branda do que as ferrovias, começou a minar a concorrência das companhias ferroviárias, especialmente nos ramais de baixa densidade de tráfego. E como o mecanismo de desativação de ramais e venda era muito rígido, as companhias ferroviárias americanas começaram a enfrentar prejuízos, principalmente a partir da Segunda Guerra, nos anos 50, 60. O principal fenômeno disso, a gota d'água, foi a falência da Penn Central, que foi formada pela fusão da Pennsylvania Railroad e da New York Central, que eram as duas principais companhias ferroviárias da época. E a partir daí, dessa falência em 1971, tem início uma ampla reforma regulatória no setor ferroviário norte-americano, que envolveu principalmente a criação da Conrail, para reestruturar o sistema ferroviário no nordeste do país. E essa reforma culminou em 1980 com a promulgação do Staggers Rail Act, que flexibilizou amplamente os mecanismos de fixação de tarifas e desativação de ramais deficitários. E a partir daí, nós temos uma ampla transformação do sistema, com uma consolidação das companhias de grande porte de 34 para umas 7 companhias classe 1, enquanto no segmento de operações secundárias e de manobras,
captura e distribuição de mercadorias para clientes, nós temos uma explosão no setor ferroviário, em que o número de short lines cresceu de 220 para 600. Então você aponta que os Estados Unidos, que cresceu como iniciativa privada desregulamentada, o setor cresceu, depois você teve a regulação que acabou sufocando o mercado, e o que fez com que o mercado americano de ferrovias voltasse, né, que ele se reestruturasse, reorganizasse, foi o surgimento das short lines, foi isso. Então, para o nosso ouvinte, para a pessoa que acompanha o nosso podcast, o que é o short line, que é um dos temas centrais do seu livro, né? Então, explica para o pessoal que é leigo, que quer entender o que seria essa short line. Então, o fenômeno das short lines é mais uma consequência do que a causa do problema. A principal causa dessa explosão de short lines foi uma desregulamentação no mercado que permitiu a entrada de novos empresários no setor. E indo à questão das short lines, elas são essencialmente ferrovias de pequeno porte que operam ramais secundários em comparação com uma companhia de abrangência maior de território nacional. A classificação de short lines foi feita pela Interstate Commerce Commission em 1911, avaliando as companhias ferroviárias pelo porte das operações e pela receita operacional. E hoje nós temos a classificação que é feita pela Surface Transportation Board e pela Association of American Railroads, que envolve critérios tanto contábeis quanto do tamanho da malha operada pela companhia.